Vamos então ao trinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você saindo de tudo com Roberto Gonçalves. E o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como o amigo do meu pai, rejeitou ontem o pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve a acariação no caso Master. O procurador-geral disse que a medida é prematura e pediu que o ministro Toffoli suspendesse a acariação entre executivos e o diretor do Banco Central. Mas não teve jeito. Toffoli fez igual o Xandão, o careca lá do STF, e disse que tem que fazer essa acariação e tem que esse ano ainda mesmo. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é a repórter Luciana Amaral, da CNN Brasil. Toffoli rejeitou o pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por volta das 11 da noite da véspera de Natal. O ministro concluiu na decisão que já há motivos para promover a acariação na atual fase da investigação. Significa, na prática, que o ministro entende haver contradições claras nas descobertas do inquérito que tramita em sigilo no seu gabinete. A acariação entre Daniel Vorcaro, dono do Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor do BC, vai ser realizada no penúltimo dia do ano, terça-feira que vem, por videoconferência. O objetivo é confrontar versões da suposta fraude de 12,2 bilhões de reais na operação frustrada de venda do Master para o Banco de Brasília. A acariação é utilizada pelo juiz normalmente a pedido de investigadores, quando há contradições ou eventuais omissões nos depoimentos. Só que neste caso, o ministro determinou a acariação dos executivos e do diretor do Banco Central antes mesmo de ouvir os investigados no inquérito, ou seja, sem que houvesse a possibilidade de constatação de eventuais contradições. A CNN revelou que a ordem do ministro pegou de surpresa investigadores, procuradores e integrantes do Banco Central. A avaliação colhida pela CNN é de que a determinação é precipitada e de que a acariação não é uma necessidade da investigação neste momento. Alguma coisa errada aí não tá certa, né? Estão batendo cabeça aí, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, pensa de um jeito, o ministro do STF pensa de outro. Um quer a cariação, o ministro diz que... Aliás, o PGR e a PF não quer a cariação. Já o ministro do STF diz que quer a cariação. Agora, a cariação por videoconferência, que eu mesmo nunca nem vi falar um negócio desse. Bota esses cabos frente a frente, meu irmão, com videoconferência. Sem sentir, sem olhar no olho do outro, sem sentir o suor do outro, ver quem tá mentindo, quem não tá. Aí bota por videoconferência. Alguma coisa errada não tá certa aí nessa maruagem não, viu? Mas eu não entendo de nada. Quem entende é os cabas da CNN, rapaz. Os cabas lá são tampas, são jornalistas de esquerda, mas eles entendem. Vamos ouvir Caio Junqueira, jornalista, né? Apresentador aí do WW agora, o William Vac tá de férias. E aí o Caio é quem está apresentando, ele vai opinar sobre o assunto e depois o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, doutor Gustavo Sampaio. Vamos ouvir os homens aí, os homens entendem. A leitura aconteceu na calçada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, demorou poucas horas para rejeitar o pedido da Procuradoria-Geral da República de adiar a acariação entre o ex-dono do Banco Master e um técnico do Banco Central. O pedido tinha um apoio da Polícia Federal e respaldo jurídico, pois se baseava em um fato, o de que juiz no Brasil não tem respaldo da lei, da doutrina e da jurisprudência para produzir provas, ainda mais em um processo que não começou colocando lado a lado um investigado e um agente fiscalizador. Toffoli ignorou isso e dobrou a aposta. Abraçou a tese da defesa do Banco Master de jogar luz sobre a atuação do Banco Central, um órgão fiscalizador e independente. E com isso, Toffoli assumiu um papel que não lhe cabe de investigador, fragilizando quem tem competência legal de investigar, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Professor Gustavo Sampaio, se fosse um juiz de primeira instância tomando essa mesma decisão, a segunda instância derrubaria essa decisão? Talvez. É que nós estamos aqui, Caio, diante de uma contradição aparente de dois cenários.
porque a cariação, como dito e como previsto no artigo 229 do Código de Processo Penal, aliás, como previsto até para o processo civil no artigo 461 do Código de Processo Civil, ou seja, eu estou querendo dizer, é uma ferramenta usual, a cariação se destina a fazer que a verdade apareça quando existem depoimentos contraditórios, provas contraditórias, testemunhos contraditórios, ou quando uma parte, uma testemunha entram em rota de contradição. Porque, a priori, o que se quer é fazer um instrumental probatório, produzir-se uma prova no processo ou na fase de investigação. A cariação é uma confrontação. A cariação é um ato de colocar face a face para que a verdade apareça, quando a verdade está dentro de um ambiente contraditório, sem conseguir ser devidamente identificado. Quando tudo está no começo, quando tudo está no exórdio, Caio, e nós não temos ainda essas aparentes contradições, para que uma cariação? Para que essa cariação agora? Interessa a quem? Rapaz, esse Dias Toffoli aí, para os senhores ficarem sabendo, né, quem não sabe, ele foi quem inventou esse inquérito da fake news, que já tem 7 anos, que só pega um lado só, né? Ele inventou porque o nome dele estava lá envolvido na lista de propaganda, lá da Odebrecht, o amigo do meu pai, e a revista Cruzoé fez a reportagem, né, sobre o assunto, e ele pegou e censurou. Disse que não podia publicar a matéria. Censurou a revista Cruzoé. Esse Dias Toffoli aí, o amigo do meu pai, censurou e abriu o inquérito ainda, que é esse que está hoje aí, até hoje, né? Com todo mundo que é de direita dentro, né? 7 anos já. E ainda por cima, de ofício, sem sorteio, ele ainda escolheu Alexandre de Moraes, que ele agora está defendendo aí, né? Ele escolheu Alexandre de Moraes como o relator do inquérito do fim do mundo, que foi chamado fim do mundo por outro ministro do STF, o ex-ministro, né, já se aposentou, Marco Aurélio Mello. Você vê como é que está a situação. Por isso que o STF perdeu a moral. Não tem mais moral não aqui no Brasil, não. Quer mandar no Congresso, quer mandar na PF, quer mandar... Quer dizer, já manda, né? Na Procuradoria-Geral da República. Homem pela caridade. A Brasil vai desmantelar. Eu não estou nem falando do roubo ainda, né? Do roubo do INSS, que tem o careca do INSS, do caso do Banco Master, que aí tem o careca do STF. Eu não sei não onde é que nós vamos parar, não. E as estatais tudo quebrando aí, virado na gota serena. O Brasil batendo um recorde de arrecadação e todo mês é rombo nas contas públicas. Que é que nós vamos parar? Diga aí, Galo Branco. Tenha calma, doutor Roberto. Vai dar certo, vai dar certo. Eu já estou sabendo já. Vai dar tudo certo. São 7h12 agora em Pernambuco, 7h12. Vai deixando a sua opinião aí pelo WhatsApp da Arari FM 91851911. Se está tudo certinho no Brasil ou se está desmantelado. Passa aí também a sua opinião, passa a sua opinião pelo YouTube, canal Blog do Roberto. O Derek já está falando aqui da cirurgia do Bozo. Daqui a pouco a gente bota. Tem o Carlos Eduardo Marques de Lima, tá dizendo, fala do deputado do PL com 400... Já falamos, rapaz, dos 430 mil, já vamos falar de novo aí. A notícia do dia é essa aí, meu irmão. Vocês querem tapar o sol com a peneira? Daqui a pouco a gente fala do caso. O rapaz disse que tem a escritura da casa aí, que ele vendeu por 400 e poucos mil. O Roberto Santos diz aqui, tá lá em Trindade, tá lá na GS Placa, tomando um cafezinho, assistindo o programa, ficando bem informado. Roberto Santos diz que o Natal em Trindade foi tudo em paz. Graças a... Mas tem um acidente aí com morte, né, Roberto? Infelizmente. Daqui a pouco o Carlos Paixão traz a notícia. São 7h13. Vá participando, vá deixando o seu comentário, vá deixando o seu like. Se inscreva no canal, blog do Roberto Araripina. Bom, e agora nós vamos trazer a informação de uma pesquisa do Datafolha. A pesquisa do Datafolha indica que 35% dos brasileiros se identificam com a direita e 22% com a esquerda. A reportagem com o Eudo Brito. Bom dia, Brito. Vamos tirar aqui o som do YouTube, né? 90, pronto, agora sim. Vamos lá, Britão. Bom dia, bem-vindo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. Pesquisa Datafolha mostra que 35% dos brasileiros se classificam como estando à direita e 22% à esquerda.
Com isso, são 57% aqueles que se identificam com as posições mais próximas aos polos do espectro político na população como um todo. No levantamento realizado de 2 a 4 de dezembro, outros 7% se declararam de centro-esquerda, 17% de centro, 11% de centro-direita e 8% não souberam dizer. Foram ouvidas 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios do Brasil. A margem de erro dos dados gerais da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação à posição política, foi solicitado aos entrevistados que eles se posicionassem numa escala de 1 a 7, em que 1 correspondia à posição máxima à esquerda e 7 à máxima à direita. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripina, gente. Valeu, Britão, obrigado. São 7h15. E você se considera de esquerda ou de direita? Você é conservador? Conservador é aquele cabo que é contra a liberação das drogas, é contra aborto e por aí vai. Você é conservador? Você é de direita? Você é de esquerda? Deixa aí nos comentários o WhatsApp Arari FM 91851911, pelo YouTube, canal Blog do Roberto Araripina, muita gente participando, a Cristiana Araújo dando bom dia, dizendo que está ficando bem informada, ouvindo a melhor rádio. Jorge Schofield, é assim mesmo, Jorge, que diz? Jorge Schofield, bom dia, meu amigo. Sai dia, entra dia, só maracutaia nesse país, pelo amor de Deus. Como dizia Renato Russo, que país é esse? É o Jorge Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Obrigado, Jorge, pela audiência, meu irmão. Tá lá no limite aí do país com o Uruguai. Meu querido Rio Grande do Sul, são 7h16. Vamos colocando aí nos comentários. Você se considera esquerda ou direita? O Jorge diz que sou do que é correto e não mudo, diz aqui o Jorge, né? O Roberto Santos diz que 2026 é ano de eleição. Vamos ter sabedoria e não votar em políticos corruptos, votar em quem verdadeiramente quer trabalhar para o povo. Roberto Santos diz que é de direita. Pois é, vá participando. Jefferson Lopes está perguntando que as picanhas já saíram, doutor Roberto. O Jefferson está dizendo que é de direita também. Pronto, vamos lá, vamos participando, já a gente registra. São 7h17. 7h17 em Pernambuco. Pronto, o nosso amigo o Derek pediu pra gente falar sobre a operação do Bozo, como ele chama Bozo, né? O Jair Bolsonaro. Vamos trazer aí a informação sobre a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Foi feita ontem essa cirurgia, 3 horas de cirurgia, anestesia geral. E as informações estão chegando com a repórter da CNN, é a Duda Cambraia. Vamos lá. A leitura aconteceu na calçada do hospital onde... Exatamente, e ela fala da leitura porque antes da cirurgia, o Bolsonaro confirmou a pré-candidatura de Flávio em uma carta, né, antes da cirurgia. Então ela fala da carta e depois fala da cirurgia em si. Vamos lá, começando de novo. A leitura aconteceu na calçada do hospital onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado. Cercado de jornalistas, Flávio Bolsonaro apareceu acompanhado do irmão, Carlos Bolsonaro. Escrita à mão, a carta confirma o filho mais velho como pré-candidato ao futuro dos apoiadores. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Bolsonaro também disse que o filho mais velho é a continuidade do trabalho que iniciou. A carta dele veio um dia após o pronunciamento de sua esposa. No mesmo horário em que Lula falava em rede nacional, Michele Bolsonaro fez um discurso em tom de alinhamento da direita,
falando em traição e que expôs divisões do grupo político. Não se deixem abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. As trevas jamais impedirão a nossa luz de brilhar. O ex-presidente foi internado na quarta-feira para a cirurgia de hérnia inguinal, realizada nesta manhã. O procedimento durou aproximadamente 3 horas e não houve intercorrências. Os médicos avaliam a necessidade de uma nova intervenção contra a crise de soluços persistentes. Bolsonaro está internado sob